Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos então o 21º domingo do tempo comum. E neste domingo, a nossa fé em Jesus como Messias é aquilo que nós fazemos como anúncio e no desejo de fato proclamá-lo. Alguns diziam que ele era Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Outros referem-se a ele como o homem mais inteligente da história, o maior sábio de todos os tempos, um educador da humanidade. E vós, quem dizeis que eu sou? Continua a perguntar Jesus. A nossa resposta ressoa há mais de 2000 anos. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa resposta é a resposta de Pedro, porque pela boca de Pedro falaram os discípulos e as discípulas da primeira hora. Pela boca de Pedro falam ainda hoje os cristãos e as cristãs do mundo inteiro. Toda a igreja, nesse domingo, repetirá o que vem professando e proclamando de geração em geração. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Não são mais as multidões e os discípulos que perguntam: quem é este? Mas é Jesus mesmo que quer saber o que as pessoas dizem dele. Quem dizem que eu sou? Respondendo a essa pergunta, estamos dizendo algo sobre Jesus, mas também algo sobre nós. Tudo sobre a nossa relação com Ele. É que muitos de nós, cristãos, procuramos por Jesus porque esperamos encontrar nele respostas para a nossa vida. No passado, muitos cristãos se colocaram no seguimento de Jesus porque esperavam algo dele. Mas Jesus entende que, de tempos em tempos, é importante fazermos uma parada em nosso caminho de fé e nos deixarmos questionar quem Ele é para nós. O que esperamos dele? Porque nos identificamos como cristãos. Se hoje muitas pessoas desistem de seguir Jesus, por que nós continuamos a segui-lo? Se muitas pessoas decidiram sair da igreja, por que nós continuamos a pertencer a ela? Todas as vezes que a pessoa de Jesus Cristo é vulgarizada, ridicularizada ou atacada por alguém, sobretudo na mídia, assim como todas as vezes que a igreja, ou mesmo o cristianismo, é criticado ou combatido por alguém, Jesus volta a nos perguntar: e para você, quem eu sou? Ao nos perguntar isso, ele está nos convidando a revisar o nosso relacionamento com a sua pessoa. Nosso cristianismo é um segmento cego ou irracional de doutrinas religiosas, ou é um relacionamento pessoal e profundo com a pessoa do Filho de Deus, do Filho do Deus vivo? O apóstolo Paulo afirmava: sei em quem coloquei a minha fé. Nós ainda hoje colocamos a nossa fé em Jesus Cristo? Apesar de ele ultrapassar nossos esquemas e nossos conceitos e nem sempre corresponder às nossas expectativas, nós continuamos a colocar nele a nossa fé? Apesar dos escândalos, dos contra-testemunhos de alguns cristãos e das falhas humanas da igreja que Jesus fundou sobre os apóstolos, nós continuamos a dizer: creio na Santa Igreja Católica ou creio nas igrejas cristãs? Diante da pergunta: e para vocês, quem eu sou?
Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Messias prometido por Deus ao seu povo. Ele é o Filho de Deus vivo, habitando entre nós. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o nosso médico. Ele é a verdade. Ele é a fonte da água viva. Ele é o verdadeiro pastor. Ele é a videira verdadeira. Ele é a ressurreição e a vida. Todas essas respostas nós as encontramos nos evangelhos. Mas a questão principal é: Jesus está no centro da nossa vida? Ele é a pessoa com a qual nos relacionamos todos os dias? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Só o Pai pode nos revelar seu Filho. Ninguém vem a mim, ou seja, crê em mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Só a graça do Pai pode atrair nosso coração, nossos afetos e nossos pensamentos para a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, crer em Jesus não é uma questão de mera vontade ou esforço humano, mas uma graça concedida pelo Pai. Uma moção interior do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Sem uma experiência interior com a pessoa de Jesus Cristo, aos poucos deixamos ou deixaremos de ser cristãos, porque isso não terá mais sentido para nós. Jesus é o Salvador do mundo. Eu tenho consciência de que preciso ser salvo? Jesus é o médico dos corpos e das almas. Eu me reconheço doente? Eu permito que Ele me cure? Jesus é a verdade. Eu permito que sua verdade revele o mal e as minhas mentiras, e as mentiras que elas me causam mal e fazem mal aos outros? Jesus é a fonte de água viva. Eu busco essa fonte todos os dias para saciar minha sede de sentido de vida? Jesus é o pão vivo. Eu tenho fome desse pão? Eu alimento a minha fé? Jesus é a porta. Eu me esforço por entrar pela porta estreita do Evangelho? Eu me deixo conduzir por sua voz em minha consciência? Jesus é a videira verdadeira. Eu procuro permanecer ligado a este tronco para receber dele a seiva do Espírito Santo todos os dias? Jesus é a ressurreição e a vida. Eu creio nele para além da dor e da morte? Eu me apoio nele diante da dor da perda de pessoas que eu amo? Se nós reconhecemos ou não quem é Jesus, isso não muda nada nele, mas pode mudar tudo em nossa vida. Santo Agostinho afirmava: quando você se afasta do fogo, ele continua aceso e aquecendo, mas você se esfria. Quando você se afasta da luz, ela continua brilhando, mas você se cobre de escuridão. O mesmo acontece quando você se afasta de Deus. Podemos também entender que não responder quem Jesus é para nós não vai mudar nada no que Ele é, mas vai fazer nossa fé perder o sentido com o passar do tempo, porque, como vimos, da resposta a essa pergunta depende o nosso relacionamento com Ele. Temos, portanto, a coragem de nos confrontar com essa pergunta para que ela atualize a nossa fé e dê um sentido novo e mais profundo ao nosso relacionamento com Jesus. É isto. Somos convidados e convidadas a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é o modelo de discípulo e nos leva ao centro da nossa fé.
reconhecer Jesus como Cristo. Também lembramos do importante papel que Pedro teve na comunidade primitiva. Como que Pedro, com seu testemunho, procurou de alguma forma ajudar a comunidade, os primeiros discípulos a viverem essa graça. A resposta à pergunta de Jesus, quem dizes que eu sou, deve continuar sendo dada hoje por todos nós batizados. Não é só uma resposta falada, mas sobretudo o testemunho com a própria vida. É isso que se espera de todos os membros da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também queremos lembrar, neste domingo, de todos os catequistas, de todas as catequistas, de todos os leigos e leigas que constroem essa grande multidão do povo de Deus. Que o testemunho de vocês continue nos ajudando na vida cristã. E me colocando diante do Senhor, como de costume, recolho-me imaginando Jesus com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Peço aquilo que quero. Quem é Jesus para mim? É verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo? E buscando tirar proveito, contemplo a cena, ruminando o sentido para a minha vida. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.